Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla, sou professora do curso de Geografia da UEMP, sou coordenadora, né, do Laboratório Africanidades, Território, Cultura e Ensino de Geografia, e eu, junto com o bolsista, né, Marcelo, bolsista do PIBIC, estamos aqui para apresentar os resultados da nossa pesquisa, de PIBIC, referente ao ano 2019 e 2020, né? Essa pesquisa, ela foi intitulada, né, Relações Étnico-Raciais de um Olhar para a BNCC e para as Proposições de Geografia. Ela está vinculada a um projeto maior, né, que se dedica a estudar as relações étnico-raciais, tanto no campo do ensino de geografia, quanto no campo da geografia cultural. Porém, nesse momento, nós vamos apresentar os resultados dessa pesquisa, né, voltada à BNCC, mais especificamente, né, as proporções de geografia, que nós realizamos durante esse ano. A gente conseguiu chegar muito próximo, né, atingir todos os nossos objetivos, do início da pesquisa, então foi uma pesquisa bem satisfatória nesse sentido, certo? Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, que é ele quem vai apresentar a vocês os resultados da nossa pesquisa. Desde já agradeço pela atenção e nos escutar. Abraços, até mais. Marcelo? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, sem mais delongas, esse é o título do nosso projeto, né? Base Nacional Curricular Comum de Geografia e as Relações Étnico-Raciais. Pode passar, professor. Então, o objetivo do nosso projeto, da nossa pesquisa, é a investigação do debate das relações étnico-raciais, juntamente na BNCC, né, que seria a Base Nacional Curricular Comum, que também é proposta pelo Ministério da Educação e da Cultura. Então, o ano da nossa pesquisa foi o ano 2019 e 20. Outro objetivo também da nossa pesquisa seria analisar as unidades temáticas de geografia, do sexto ao nono ano, né? E dando ênfase nas abordagens das relações étnico-raciais, sendo elas de forma direta ou também indireta, né? Pode passar. Então, o nosso trabalho, ele é pautado na ordem documental, né? Ele é fonte de pesquisa bibliográfica, sempre com ênfase nas relações étnico-raciais. Então, esses são alguns autores que a gente utilizou, fundamentou o trabalho, né? Roselli, Guimarães, Silva, esse livro também, As Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. BNCC, que é o principal, né? Onde a gente se fundamentou, onde a gente pesquisou a fundo sobre as relações étnico-raciais. Pode passar. Então, esse é o primeiro, é o título, né? É o subtítulo da nossa pesquisa, Relações Étnico-Raciais, um debate na educação em construção. Então, a gente abordou o conceito raça, também, o conceito raça ele não corresponde, né, a nenhuma realidade natural. Também discutimos a construção do racismo no Brasil e a construção dessa falsa democracia racial no Brasil, né, que a gente sabe que existe. Foi discutido também, a partir das pesquisas realizadas do século XX, também do século XXI, a desconstrução do racismo branco no Brasil, né? Porque a gente sabe que, na realidade, não foi assim que aconteceu. Discutimos também a resistência do movimento negro e as políticas afirmativas construídas através das lutas, das resistências. Então, a gente trouxe algumas legislações, né, com enfoque na educação. A lei das cotas, né, e também o Estatuto da Igualdade Racial, entre outras.
Muito bem. E aí, só abrindo, né, um parênteses na fala do Marcelo, que é importante a gente destacar, que em função do tempo mesmo, né, nessa nossa pesquisa, quando a gente fala de relações étnico-raciais, a gente acabou abordando especificamente a população negra, né, e as questões referentes à população negra no Brasil, né? Então, nesse momento, a gente não abordou a questão indígena e a população indígena, certo? Isso, exatamente. Então, como todos nós sabemos, né, a pesquisa teve duração de 1 ano. Como a professora Carla disse, foi com enfoque na comunidade negra, no povo negro, né, nas questões afros. É, pode passar. Beleza. Então, realizamos um levantamento bibliográfico para compreender a estrutura da BNCC, observando que a BNCC é um documento norteador da educação. Ela valoriza os valores culturais do aluno, a empatia, propriamente a diversidade. Valores que também contribuem para a educação antirracista. Então, a partir do documento em si, vai ao encontro das legislações vigentes. Claro, no que se refere às questões antirracistas. Também buscou-se analisar as unidades temáticas do, do sexto ao nono ano, analisando a forma que as relações étnico-raciais se fazia presente. Então, a partir dessas pesquisas, observamos que a BNCC possui duas formas de abordagem, sendo elas diretas e indiretas. Do sexto ao nono ano, consideramos que existe cerca de 60% de abordagem indireta e 40% de abordagem direta. Pode passar. Então, aqui tem um exemplo de abordagem direta. Como a gente pode ver aqui em habilidades, né? Eu vou descrever para ficar mais fácil o entendimento. Então, é selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombolas, de povos das florestas e do cerrado. Então, como a gente já pode observar, nem precisa terminar, que aqui distingue claramente o enfoque e deixar claro para o professor, né? Para o professor trabalhar. Então, fica bem claro e não depende da interpretação do professor, né? Facilitando o trabalho dele. Pode passar. Nessa tabela é a abordagem indireta. Vou descrever aqui a primeira. Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físicos naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. Então, nessa tabela, a gente pode observar que acaba não distinguindo claramente, né, o que o educador deve abordar. Então, isso pode gerar dúvidas. É realmente necessário trabalhar tal conteúdo? Como fazer? O que discutir? Então, tornando necessário a interpretação do professor, se o professor não possuir uma boa formação acadêmica e não se atentar a essas pautas, ele pode prejudicar a formação do educando. Pode passar. Exatamente. E aí, né, Marcelo, a gente observa que nesses itens, enfim, no artigo, né, a gente até retrata isso, né, que como esses itens, essas habilidades poderiam ser reescritas, né, de modo que elas deixassem um pouco mais claro a possibilidade de abordar as relações étnico-raciais desses tópicos, por exemplo, né? Sim, exatamente. Se alguém tiver curiosidade de pesquisar, né, lá a gente descreveu, tentando ressaltar de uma forma mais direta essas abordagens
indiretas, né? Pode passar. Isso, chegamos então nas considerações finais. Então, essas abordagens diretas, ela ocorre em menor quantidade, ou seja, em menor número. Entretanto, ela contribui com o professor, que também é formador, né? A gente não pode esquecer disso, que o professor é formador. Ele forma além de alunos, né? Ele forma cidadãos críticos que vão exercer sua cidadania para o mundo, né? Para viver em sociedade. Assim facilitando o seu trabalho e, consequentemente, proporcionando uma educação de qualidade e norteando a educação brasileira, que é o seu principal papel, né? É, pode passar, professor. E aí, só antes de finalizar, né, Marcela, é importante a gente deixar claro que a BNCC, sabemos que a BNCC não é um currículo absoluto, né? Ela é um indicador. E aí, a partir disso, os estados, os municípios, né, é que vão elaborar os seus currículos. Mas também sabemos que ela tem um peso importante na elaboração, né, desses percursos estaduais e municipais. Por isso, a necessidade de um debate um pouco mais direto, né, sobre as relações étnico-raciais, né, uma vez que a BNCC ela traz competências gerais que vão ao encontro da formação dos alunos para a diversidade, né, para a empatia, enfim, uma série de valores que estão juntos com a educação antirracista. Né? E aí a gente observa que na geografia, a maior parte, como o Marcelo bem ressaltou, né, das habilidades ali, elas caminham para uma abordagem indireta das relações étnico-raciais, ou seja, né, depende muito desse olhar atento do professor, ou mesmo desse formador, a gente fala, o formador aqui mencionado também, é aquele sujeito que alguns estados estão contratando para formar, né, as suas equipes das secretarias de educação, para que essas sim possam formar os seus professores acerca, né, do trabalho com a BNCC. Então, acaba exigindo uma formação mais efetiva e mais atenta desses sujeitos, né? É só isso. Pode passar. Então, a gente agradece, né, a Fundação Araucária por proporcionar e também financiar essa pesquisa. Essas são as nossas referências. Juntamente, a professora Carla e eu, a gente agradece toda a coordenação do simpósio, todos os voluntários, toda a equipe, e também a gente agradece os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado. Muito obrigada. Até mais.